Olá, amigos do canal Em Família, que bom que você se juntou a nós mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Nós estamos dando sequência ao estudo da lição 11, Anseio por Deus em Sião, uma referência ao lugar que Deus escolheu para a sua adoração, para o seu povo se reunir. E nesta terça-feira, nós temos aqui, terça-feira 12 de março, nós temos o título Sião, Lar de Todas as Nações. Tema muito interessante que já promete desde o título. E você que está chegando novo no canal também, fique à vontade para verificar a sua inscrição no canal, para curtir os vídeos se você gostar e compartilhá-los com seus amigos, com seus familiares. Antes de cada classe, de cada debate, nós fazemos uma oração. Nós vamos fazer isso agora, pedindo a Deus a orientação do Santo Espírito. Oremos juntos. Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade de nos conceder este momento de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Guarda cada lar, cada coração, atua com o Santo Espírito para nos impressionar com as tuas verdades. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O nosso estudo ele começa com a pergunta número 5. Vamos ler juntos. Leia Salmos 87, verso 1 e 2, e faz a seguinte pergunta: O que faz de Sião um lugar tão estimado? Então aqui nós temos a referência dos Salmos. Vou pedir que o papai leia para nós essa referência para deixarmos uma resposta para a classe aqui. Vamos então à leitura. Salmo 87, o verso 1. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Então, depois dessa leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta: o que faz de Sião um lugar estimado? O Senhor fundou e ama Sião. E iniciando o estudo dessa terça-feira, dia 12, que é baseado no Salmo 87, é um salmo que celebra Sião como a cidade amada por Deus. Foi a cidade escolhida por Deus. E por que que Deus ama tanto Sião? Porque ali em Sião está o templo do Senhor. Ele escolheu aquele lugar para que o nome dele pudesse habitar entre seu povo. É uma cidade amada, uma cidade construída sobre a orientação de Deus. Na história de Israel, o serviço de adoração não começou em Sião, começou em outros lugares, teve em Siló, teve Betel, mas aí a partir do rei Salomão foi construído o templo e ali passou a ser o centro da adoração. Era para ali que os peregrinos se juntavam pelo menos 3 vezes ao ano para celebrar o nome de Deus, para buscar a justiça de Deus, e isso é importante. Um outro ponto importante na lição é que, uma lição para nós, é que enquanto adoradores de Deus, Deus tem as suas instruções para nós, no lugar em que devemos adorar, da forma como devemos adorar, e isso é muito importante para nós. Muitas vezes vem o argumento, eu adoro a Deus da minha forma, da minha maneira, e isso não é legal. O povo de Deus deve aprender a adorar o seu nome no lugar em que ele estabeleceu, da forma como ele orienta. E a pergunta 6 vai trazer para nós a sequência desse estudo e da leitura da referência bíblica, que neste dia é o Salmo 87. Vai dizer assim: leia o Salmo 87, dos versículos 3 ao versículo 7, e a lição pergunta: que coisas gloriosas se diz sobre Sião? E para que nós possamos ler aqui alguns versos e deixar uma resposta sugerida, nós destacamos o versículo 4 e o versículo 6, e a gente pede que o Alexandre leia para a gente. Vamos à leitura então, Salmo 87, verso 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E o verso 6: O Senhor, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá.
Muito bem. Então, a leitura de todo o texto ali vai nos dar uma noção da resposta para essa pergunta. Que coisas gloriosas se diz sobre Sião? Nós deixamos uma sugestão de resposta assim. A partir de Sião, todas as nações têm a oportunidade de conhecer a graça salvadora de Deus. O nosso estudo ele continua analisando o Salmo 87 e é nos dito que as nações são atraídas para Sião, né? E o nosso estudo vai nos explicar isso, que Sião ele tinha o objetivo de atrair as nações com a salvação, a mensagem do Evangelho. Então, não era por Sião ter sido escolhida por Deus, e tudo isso que nós já estudamos até aqui, né, sobre Sião, a sua glória, a escolha de Deus, isso não deveria fazer de forma nenhuma com que as outras nações não tivessem acesso ao Evangelho. Muito pelo contrário. Era o desejo de Deus levar essa salvação às outras pessoas. Inclusive, a lição ela fala que as nações elas não eram tratadas como cidadãos de segundo nível, né? A autora coloca aqui. Então, justamente nesse sentido, Deus tratava todos de igual modo, a oportunidade era para todos. E ainda falando do local de nascimento espiritual. Então, quando nós estamos estudando aqui sobre Sião, né, na verdade, ali, quando as nações eram atraídas, eram porque ali elas nasciam espiritualmente no reino de Deus. Alexandre, inclusive colaborando com esse teu comentário, esse pensamento, isso traz uma lição muito importante para nós hoje, enquanto cristãos adventistas. Nós não podemos olhar para os nossos, as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas cristãs ou não, e olhar de uma maneira, não quero dizer preconceituosa, mas como se eles fossem pessoas de segunda classe. Eles são filhos de Deus, todas devem ser atraídas à graça de Deus e receber a salvação. Isso é muito importante. Exatamente. Esse nascimento espiritual que o Alexandre faz referência aí aparece na leitura do Salmo 87, né? Vários versículos fazem referência a esse nascimento espiritual. E a autora vem trabalhando sobre isso, dizendo que o registro dos indivíduos naquela época era feito a partir da cidade onde eles nasciam. Mas, quando no Salmo 87 aparecem as afirmações de que as nações nascem em Sião, é uma referência ao seu nascimento espiritual. Então, aqueles que se convertiam à palavra de Deus, aceitavam a glória de Deus, a partir da referência de Sião, a partir desse testemunho, tinham como nascimento, como local de nascimento, Sião. E o nosso estudo conclui com o Salmo 87, mostrando, apontando que em Cristo Jesus, os judeus e os gentios recebem a salvação. Então, nós estudamos que a Sião é o lugar, é o lar de todas as nações. E agora, gentios e judeus, salvos pela graça de Cristo Jesus, vivem na igreja uma vida de união, de crescimento, para a honra e glória de Deus e para cumprir a missão que o Senhor confiou, levar esse evangelho eterno a todos os povos, porque Deus tem o desejo de salvar a todos, independentemente de etnia, de nação e etc. Então, Sião é o lar de todos os povos.